ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. E nesta semana nós vamos fazer uma coisa completamente diferente. Em vez de contar um episódio da história do Brasil, vamos contar como uma novela brasileira entrou para a história. Sim, Escrava Isaura, em sua primeira versão de 1976, não conquistou só o Brasil, mas levou para o mundo os sofrimentos de Isaura, interpretada por Lucélia Santos. E vocês não têm ideia do quão longe esse folhetim foi. Mas antes de mergulharmos nessa história de novela, preciso saber o que vamos beber hoje. O vinho de hoje é o brasileiríssimo Salton Paradoxo Chardonnay 2019, que é branco como a Isaura e traz o paradoxo da novela no nome. Além disso, é uma das vinícolas mais tradicionais do Brasil e você encontra por menos de 50 dinheirinhos lá no drinco.com.br. Como sempre, toda vez que você compra os seus bons vinhos pelo Drinco, uma comissãozinha vem pra gente. E é com ela que nós pagamos as contas do podcast aqui. Todo mundo está ganhando. Ninguém perde. Todo mundo ganha. Se ganhou, perdeu. Não, é o contrário. Todo mundo. É a anti-Dilma. Ah, então, exatamente. E todo mundo está ganhando com os bons vinhos. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Negro é difícil como que vida de negro é difícil. Bem, acho que para começar a falar de Escrava Isaura, eu preciso explicar que a novela foi baseada em um livro de 1875 de Bernardo Guimarães. Muito ruim autor. Um escritor do romantismo brasileiro. Muito ruim. Você leu? Escravizaram não, mas li o material dele. Calma então. Bernardo Guimarães foi juiz e professor, jornalista e viveu em São Paulo, Goiás e Minas Gerais, onde nasceu e faleceu. Aliás, todos esses romantistas brasileiros aí, eles eram... Romancistas. Não, romantista do movimento romântico brasileiro. Ah, tá. Todos os autores românticos. Não existe romantista. Romantistas. Eles eram... a maior parte deles estudou ali na Faculdade de Direito, né? Ele estudou em São Francisco, na Faculdade de Direito de São Francisco, né? Sim. Ele também não morreu de tuberculose, não? Não, ele morreu já velho. Bah. Bem, ele era o próprio autor, um abolicionista e um liberal. E olha que já tinha liberal no século XIX. Eles estão sempre por aí. Olha só! Escrava Isaura foi o livro mais famoso de Bernardo Guimarães, mas ele escreveu pelo menos mais 7 romances, além dos livros de poesia. Tem que dizer que liberal não matou ninguém, só o Stalin matou. Tá bom. Né, Guga Chakra. Bem, eu gostei tanto dos nomes dos livros do Bernardo Guimarães que eu vou ler alguns títulos dos romances para você na ordem de publicação e você me diz se quer ler ou não. Já digo. Não. E por quê, tá? E aí você comenta sobre o nome, pode ser? Pode. O primeiro é O Ermitão do Muquem. O nome é bom, mas deve ser uma bosta de livro. Você gosta do Ermitão? Ermitão é bom. E do Muquem? Não faço a menor ideia que é Muquem, deve ser um lugar, mas não faço a menor ideia. O segundo é um livro que o Jair gostaria. Esse tá na moda. O Garimpeiro. O Garimpeiro. Você gosta? Não. Quem gosta de garimpeiro? Você leria? Não. Você é a favor do garimpo? Não. Entendi. O terceiro é O Seminarista. Vírgula, o pedófilo. Não sei, pode ser tipo Todo uma coisa... seminarista. Pode ser uma coisa não, meio... generalizando. Né? Tá feio, é feio isso falar. Não, O Seminarista. Então, e aí? Quer ler O Seminarista? Não. Tá bom. Ele é muito ruim. Sabe quem foi seminarista? O Paulo Leminski. A gente tem um episódio sobre... Verdade. Sobre o Paulo Leminski. Tem. Ouçam. No quarto livro, O Índio Afonso. Errado. Você não gosta do nome O Índio Afonso? Não, o índio não chama Afonso, pô. Esse índio chama Afonso. Não, só o índio dele, né? Não pode ter direito do índio chamar Afonso agora? Não pode. É proibido. É. Entendi. Então você não quer ler o Índio Afonso. Não. A Escrava Isaura? Clássico. Você leria? Rubem de Falco? Não leria. Assistiria? Assistiria. Tá. A Ilha Maldita? Tipo, deve ser inspirado em algum romance lá dos americanos, né? Mas você leria? Não. Não leria. Você não lê nem o livro do Bernardo Guimarães até agora? Não, já li. Muito ruim. Eu acho que foi o Índio Afonso. Caía na vestibular. Entendi. E Rosaura, a Enjeitada?
Não faço a menor ideia, não quero saber desse livro aí. Você não gosta de Rosaura enjeitada? Não, Isaura, Rosaura, não. Tá se repetindo. Ele tem um problema com o nome de mulher, que só tem 2 livros com o nome de mulher, um chama Rosaura, outro chama Isaura. Então, ele não. Mas essa é enjeitada, ela não é escrava. Tudo bem, mas deve ser um remake. E o último livro dele, que já nasceu no século XX, O Bandido do Rio das Mortes. O nome é bom, mas sei lá, deve ser miliciano também. Você não gosta do Rio das Mortes? Não. Nem do Bandido? Nem do Bandido. Só o da Luz Vermelha? Não sei se eu gosto dele. Não gosta dele também, mas também não leria. O Bandido da Luz Vermelha? Talvez. Mas o Bandido do Rio das Mortes? Não vou ler o Bernardo, perda de tempo. Nem li, nem lerei. Nem lerei. Entendi, essa é a sua dupla sertaneja. Não, mas eu li, esse é o problema. Entendi, e aí você tá traumatizado até hoje. Peguei bode. Entendi. Tá, então, gente, não ouçam o que o Danilo tá falando, talvez leiam Bernardo Guimarães. Eu li, por exemplo, Escrava Isaura. Muitos adjetivos. Sem comentários. Bem, como você pode ver, Isaura foi o 5º romance, sem contar as publicações de poesia. A ideia com Escrava Isaura, segundo o próprio autor, era fazer com o folhetim que as damas da corte se apiedassem de Isaura, se virando contra a escravidão. Isso colocando uma escrava, digamos assim, não muito tradicional no meio. Enfim, tudo muito problemático. Pode ter a branquinha lá pra trazer simpatia, né? Então, antes de discutir o quanto é problemático, preciso contar um pouco do plot de Escrava Isaura, né? Pra gente saber de tudo que a gente tá falando, certo? Sim. Você chegou a ler ou se lembra de algo do Vale a Pena Ver de Novo, Danilo? Não, eu assisti a novela, né? Você não assistiu porque é de 76. Não, na época, assim, desse Vale a Pena Ver de Novo, passava, assim, eu assistia a novela. Era divertida, mas... Você lembra alguma coisa? Lembro do Rubem de Falco, como o Malvadão, Escrava Isaura, mas assim, o enredo em si eu não lembro muita coisa. Tá, então eu vou contar o enredo aqui do livro e depois a gente fala sobre o que é diferente na novela, tá bom? Vai dar. Então tá. No livro, a Isaura era uma escrava branca, bem branca, que morava na casa do comendador. O comendador, na real, era um canalhão que estuprou a mãe da Isaura, que era a mucama da senhora, né? E como ela não aceitaria mais os abusos do patrão, foi mandada embora da Casa Grande para a senzala. Então, na senzala, Juliana, que é o nome da mãe da Isaura, se apaixonou por Miguel, o feitor, e engravidou. Logo teria Isaura, sua filha, mas morreria em seguida por conta das maldades do comendador. Canalhão, né? Sempre. Quem ficou com dó de Isaura foi a mulher do comendador, que como só tinha um filho, Leôncio, acabou criando a menina como filha. Como filha numas, né? Vai limpar a banheiro, né? Vamos lá. Assim, Isaura aprendeu francês, música, todas as coisas que as damas da corte sabiam. Já falei que ela era branca? Pois é, bem branca. Assim, ela apareceu no primeiro livro, primeira vez no livro. Eu vou citar como que ela aparece, tá? É o único trecho do livro que eu vou ler durante esse episódio. Vai lá. A tez é como o marfim do teclado. Alva que não deslumbra, embaçada por uma nuance delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmanhada. O colo donoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzidios rolos e como franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira em que se achava recostada. Na fronte calma e lisa como um mármore polido, a luz do ocaso esbatia um róseo e suave reflexo. Dilaíeis misteriosa lâmpada de alabastro, guardando no seio diáfano o fogo celeste da inspiração. Gente do céu, que coisa ruim. É muito romântico, né? Tipo, 2, 3 adjetivos por substantivo, né? Não, tudo bem, eu gosto muito do romantismo, mas isso aí é muito ruim. Achei bonito, achei lindo. Isso aí é tipo Bianca. Você nunca me chamou de lâmpada de alabastro, meu amor? Não, nem vou. Por favor, me chama de lâmpada de alabastro. Segue o jogo. Bem, o romantismo tem essa mania de adjetivo mesmo, que cansa. Já viu, né? Mas assim, a gente descobre que além de Isaura, na casa moram o comendador, a mulher do comendador, que eu não descobri o nome até agora, Leôncio, o filho dos dois, e herdeiro, né, que era o único filho, e Malvina, que era a mulher do Leôncio, além de uma parte de escravos e funcionários e etc. Né? Então, comendador é a mulher, Leôncio é a mulher, né, que é o Leôncio, o filho e a mulher, e a escrava, Isaura. Leôncio é o vilão. Ele se apaixona por Isaura e faz tudo para consegui-la. Malvina, a mulher dele, é meio amiga da Isaura e tem boa índole, mas é trouxa.
A mulher do comendador queria ter Isaura ao seu lado enquanto estivesse viva, e depois que o filho e o marido dessem alforria para ela. Mas ela morre praticamente antes de começar a história, ou seja, foi escrota, porque ela só queria dar alforria para Isaura depois que ela morresse, né? Não é legal, né? Vamos combinar? Mas faz sentido naquela época, né? Faz, mas aí depois que ela morreu, você acha que a Isaura foi alforriada? Não, Leôncio nunca deixaria isso acontecer. Então, primeiro foi o comendador, que odiava o Miguel, o pai de Isaura, e, né, que tinha conseguido ficar com a mãe de Isaura, que ele desejava, e sempre arranjava uma desculpa para não libertar a filha do Miguel, fazendo o Miguel sofrer, né? O Miguel, que era ex-feitor da fazenda e português, trabalhou um bocado para juntar o dinheiro absurdo que o comendador pediu pela alforria. Ele pediu, 10 contos de réis, que era um absurdo. Mas o Miguel conseguiu esse dinheiro. Mas justamente quando o Miguel vai lá para comprar Isaura, o comendador morre. Claro, né? Romantismo, né? O que ia acontecer? O comendador morreu. E aí quem virou o dono da Isaura foi o Leôncio. E a gente já sabe que o Leôncio não ia querer vender, né? Ou ia, Danilo? Não, né? Não. Nisso, o Miguel, que é o pai, e a Isaura decidem fugir com o dinheiro que ele tinha juntado para a compra. Eles vão para Recife, ficam escondidos num barco e começam uma nova vida lá. Leôncio não desiste e começa a procurar Isaura a todo custo. Mas nesse meio tempo, Isaura conhece Álvaro, nosso herói. Passou 2/3 do livro antes de aparecer Seu o herói, mocinho. nossa, é muita gente. Nosso herói. E de Isaura também. E passou 2/3 do livro antes de aparecer o mocinho. O mocinho se apaixona por Isaura, é um abolicionista podre de rico e órfão, que é o melhor tipo de partido de Recife, não? Ele é formado em filosofia. Você acha que ele é da galera da balbúrdia? É esquerda caviar, né? Você acha que é maconheiro? Certeza. Você acha que andava de Land Rover e votava no PSOL? Tá, tranquilamente, tinha iPhone. Entendi. Socialista de iPhone? Ele mesmo. O Álvaro? Ah, riquíssimo. Enfim, mas isso é muito romantismo, né, minha gente? Aí aparece um caçador de recompensa que denuncia Isaura e ela tem que voltar para Campos de Goytacazes, que é onde fica a fazenda do Leôncio, com o Leôncio. Nisso, a mulher do Leôncio, que já tá full pistola com essa história de tititi do marido pro lado da Isaura, dá um ultimato. E claro que o Leôncio resolve casá-la com o cara mais deformado da fazenda, chamado Belchior. Ao vivo é muito pior. O jardineiro. Mas o que acontece? Bem na hora do casamento, surge quem? Álvaro, que avisa o Leôncio que ele estava devendo tanto dinheiro no mercado que perdeu absolutamente tudo. E aí o nosso abolicionista comprou a dívida e agora era dono da fazenda, da casa, dos escravos e de quem? Da Isaura. Da Isaura. Sempre tem um liberal que compra tudo, né? Comprou tudo, comprou a dívida do Leôncio. E aí a Isaura casa com Álvaro e fim da história. Antes o Leôncio se tranca no escritório e se mata com um tiro na cabeça. E Malvina, que é a mulher, fica livre do boy lixo e volta para casa do pai rico, bem viuvinha. Se deu bem. Uma história com um final feliz, certo? Sim. Você gostou da história? Não. Não quer ler? Não. Tô oferecendo aqui. Não, passo. É domínio Só público. você contando já tá bom. É domínio público, viu, gente? Se vocês quiserem ler o livro, é fácil. É só entrar no domíniopublico.org que você consegue ler, tá? Bem, na novela, uma das primeiras de Gilberto Braga, que fez também Vale Tudo, outras novelas bem famosas, né? Isaura tem um pretendente chamado Tobias, que morre em um incêndio junto com Malvina logo no começo da trama. Tudo é mais enrolado, digamos assim. Ela também só conhece o pai lá pela metade da novela. Foram adaptações para fazer um livro de 150 páginas, que é um livro bem curtinho, né? Durar o tempo de uma novela de 100 capítulos. Ou seja, eles deram uma bela enrolada, né? Total, né? Fizeram um remake de tudo. Eles aumentaram bastante a história. Então, ela fica sem conhecer o pai, sofrendo porque não sabe quem é o pai. Mas aí ela conhece o pai. E tem esse tal de Tobias que, é o Perilo, sabe? Certo? Perilo. E ele morre no começo da trama, por quem ela era apaixonada. E só depois ela vai se apaixonar pelo novo mocinho, que é o Edwin Luiz. Meu Deus. É o Edwin Luiz. Bem, agora que eu já contei tudo isso, eu preciso contar por que esse episódio está acontecendo, né? Porque a gente não faz episódio só para contar novela, faz? Esse é o primeiro. Então, mas não Podemos é um episódio para contar novela. É um episódio para dizer que, o quanto essa novela ela fez história no final das contas. E é por isso que a gente está aqui. A Escrava Isaura ela foi um fenômeno como nunca antes visto na TV brasileira. Ela foi vendida para 150 países, se transformando por muito tempo na novela brasileira mais exibida no exterior. Até hoje, 44 anos depois, é a 4ª produção brasileira mais exportada. É muito sucesso, né? Sim.
Na Rússia, parece que ela só foi desbancada pelo Clone, que fez um sucesso absurdo e reprisada quase todo ano. Dr. Albieri, né? Você lembra do Dr. Sim. Albieri? Não, tem muita cara de russo isso, assim, ter um Dr. Albieri. E o Clone, Sim, com Murilo Benício. Murilo Benício. Diz que a Glória Pérez, ela, a cada tempo, ela fala, eita, estão passando o Clone de novo na Rússia, porque ela começa a ser seguida por um monte de russos, assim, no Twitter, sabe? E aí ela fala, tá, mais uma vez. E parece que a Letícia Sabatella, uma primeira vez que foi visitar Moscou, assim, pararam ela na rua, assim, só que fazia, tipo, 15 anos que tinha passado a novela. Sucesso total. Enfim, mas o Clone desbancou só na Rússia a Escravizaura. O resto do mundo da Escravizaura ainda é mais famosa. Na verdade, a novela Escravizaura foi a primeira produção sul-americana a romper a cortina de ferro e ser apresentada nos países socialistas. E não foi só que ela foi um sucesso avassalador na China e na Rússia, mas ela também foi exibida na Hungria, na Polônia, na Romênia, na Ucrânia, em quase todos esses países do leste europeu. Eu estava vendo um vídeo de uma moça húngara falando que se você chegar numa vila de 600 habitantes na Hungria, e ainda hoje perguntar para qualquer velhinho, chegar para um velhinho húngaro e falar escravo, ele responde Isaura. Você quer testar um dia? Eu acho que eu não quero ir pro interior da Hungria. Não, Tô você não quer ir para uma vila húngara de 600 pessoas? Não, acho que tá tudo bem. Você tem medo do Orbán? Muito. Ou medo do velhinho russo? Do velhinho húngaro? Da combinação dos dois. O medo de gente que fala húngaro. É magiar, né? Que fala. Não, uma diária até que tudo bem. O problema são os velhinhos húngaros mesmo. Entendi. Na Rússia, a palavra fazenda entrou pro dicionário. A coisa mais louca é que os russos jovens não entendiam muito o conceito de fazenda privada. Porque eram todas coletivas, né? Estavam no meio do regime, assim. E imagina escravo. Então, o quanto era exótico essa ideia. Só nos gulags, né? Então, Gulag não é escravo, é prisioneiro político. Que botavam pra trabalhar pra casa. Mas aí é trabalhos forçados, é diferente, né? Não, é diferente, tipo, sim. De você comprar e vender pessoas, né? Uma coisa é o Estado. E a ideia de fazenda de propriedade privada, eu também tinha visto uma outra mulher ucraniana falando que ela achava incrível, que ela tinha morado na Rússia também, que uma das coisas que espantava muito é que na novela as casas eram coloridas. Mas nessa época aí era tudo a mesma coisa, né? Era tudo União Soviética, não existia Rússia e Ucrânia. Sim, isso foi passou em 80, mais ou menos, no começo da década de 80, a novela todo o leste europeu, né? Em toda a União Soviética na época. Bem, na China, a piração com a Isola, que é como eles falam, Isaura, foi tão grande que eles deram por voto popular o maior prêmio de atuação da China a Lucélia Santos. Foi a primeira e única vez que um artista estrangeiro ganhou esse prêmio. A Lucélia Santos, ela ficou uma pessoa tão relevante para a cultura chinesa que quando houve uma comitiva de presidentes e ex-presidentes brasileiros para a China, na época do FHC, levaram ela junto. E o Deng Xiaoping ficou fazendo sala para ela, uma festinha, assim, meio que deu uma ignorada nos presidentes. Era muito mais importante que o Fernando Henrique. Porque ela era, tipo, a Isola, sabe? Passou muitas vezes a escravizaura na China, assim. Deve passar até hoje. Ela é muito famosa, assim, lá, muito mesmo, assim, muito diferente do Brasil, assim. Brasil Escravizaura é uma novela de sucesso. Mais uma novela. E aí tem mais coisas e mais loucuras que aconteceram por conta da Escravizaura. É por isso que tá vendo esse episódio, porque tem muita curiosidade, assim. Uma sessão do parlamento português foi cancelada para exibição do último capítulo da novela. Normal. Você acha que os portugueses gostam de cancelar a sessão do parlamento por novela? Gostam. Em Cuba, o racionamento de energia era suspenso no horário de transmissão da novela. Justo. Tava tendo, então, um racionamento, aí falaram, na hora da exibição da novela tem que liberar. E dizia que durante a Guerra da Bósnia, chegaram a decretar cessar-fogo durante o horário de exibição. Você acredita nisso? Isso aí eu acho meio paia, mas pode ser. Diz que entre Sérvia e Croácia, eles decretaram... Possível, mas eu acho meio paia. Igual a história que o Santos parou a guerra na África, não tem nada a ver também. É mentira? É mentira. Era o Pelé que tinha parado a guerra na África. Então, jogando com o Santos, né? Então, mas e o Mohamed Ali também. Esse sim, esse fato. Mas não estava em guerra. E a Escravizaura. Dizem. Dizem que a Xuxa também uma vez parou uma guerra, mas eu não lembro qual. No Morro do Alemão. Talvez. Enfim, a Record fez um remake. O que você achou desses dados todos? Vamos... eu acho, assim, para uma produção famosa enlatada brasileira, assim, foi
bem impressionante. É impressionante, né? Pensar que isso no começo da década de 80, o Brasil era relevante em termos de produção audiovisual no mundo, pelo menos socialista, né? Porque quase todos os países que a gente está citando aqui eram do bloco, né? Tá vendo? Isso prova que a Globo é comunista. Nossa, é mesmo. Tá vendo? Porque ela vendia pra China, pra Cuba. Pra União Soviética. Pra União Soviética. Tava bem alinhado. O Marinho era o maior comunista brasileiro. Pra Venezuela não vendia, porque naquela época a Venezuela ainda não era. Não, naquela época ela era só putinha dos Estados Unidos. E, enfim, Mas Portugal não. Portugal, acho que só mas porque aí é comprava laços novela. históricos, né? Assim, porque eles falam português, né? Eles falam brasileiro. Entendi, todo o resto é comunismo. Todo o resto é comunismo. Mas assim, não tem nada menos comunista do que você ter escravos, né? Sim, mas devia ter mensagens em códigos ali, tem que ver. E você acha que a gente tem que assistir Escravizaura de novo? Provavelmente deve ter mensagens de coletivismos, Cifradas. coisas assim, sabe? Da tomada E do contra poder. a escravatura, né? Exatamente. Entendi. Bem, Onde já se viu explorar os outros? e mesmo a Escravizaura, que é branca. Enfim, a Record ainda fez um remake da novela, bem espertamente, em 2004. Isso aí, tipo, acabou com a novela, né? Foi pra Record. Não, mas ela teve tanto sucesso que ela conseguiu também, a Record, abrir frentes de vendas de novelas no exterior por conta do remake da Escravizaura. Porque toda a galera que já era apaixonada por Escravizaura falou, nossa, é uma outra versão, queremos. Foi com o mesmo diretor, mas eles mudaram ligeiramente a trama. No papel principal estava Bianca Rinaldi. Meu Deus. E uma curiosidade é que Rubens de Falco, talvez um dos maiores vilões da teledramaturgia brasileira com o Leôncio, participou do remake no papel de comendador. Ou seja, ele foi o Leôncio, né? E o pai do Leôncio. Foi ficando velho, né? E esse foi o último papel dele na TV, pois ele morreria 4 anos mais tarde, em 2008. E quem era o mocinho? Não era o mesmo? Como é que ele chama lá? Edwin Luiz. Edwin Não, Luiz. eu não lembro como que é. É um ator Record, assim, que eu não conheço muito. Desculpa, gente. Mas eu posso postar em algum lugar. Enfim, essa novela da Record ela foi um tremendo sucesso. Tanto é que a Record, na verdade, já reprisou 2 vezes essa novela desde que foi feita em 2004. Não fazia ideia que tinham feito o remake disso. Então. A Lucélia Santos, por seu lado, fez ainda grandes papéis, como a engraçadinha do Nelson Rodrigues, né? E sim, a moça. E ela foi defensora do Daime por um bom tempo, o que talvez até valha um episódio, né? Falar sobre o Daime, o que você acha, Danilo? Sim, é um bom tema. E acabou se mudando para Portugal ano passado, convidada a fazer uma novela por lá. Sabe quem foi junto da Lucélia Santos para Portugal? Não, quem foi? O Edwin Luiz. Meu Deus. O Álvaro, da Escravizaura. Os portugueses bancaram os 2 atores para compor um par romântico de novo. Ou seja, tipo, isso foi muito influenciado também pela Escravizaura, né? Sem dúvida. 40 anos depois, os 2 atores, que eram o principal par romântico de Escravizaura, estão em Portugal fazendo uma novela lá, como par romântico novamente. E aí, Danilo, você sabia que a Escravizaura foi tudo isso? Não fazia ideia, assim. Eu sabia que ela tinha feito sucesso no exterior, assim, tinha conquistado um grande público, mas não sabia dessa ligação intrínseca com o comunismo. Você sabia que os chineses eram pirados na Escravizaura? Não sabia, não. Sabia, acho que de Cuba, né? Cuba sabia, e Portugal, mas o resto não sabia, não. Rússia, todo o bloco, todos os países do leste europeu. Comunismo. Globo comunista. Na Polônia, a galera ama também a Lucélia Comunista. Santos. E o que você acha dessa escrava branca fazendo tanto sucesso? O whitewashing, né? Nunca... A galera não ia aceitar uma protagonista negra nesse papel, assim, não ia fazer esse sucesso todo que fez. Não, ela era filha de escrava, né? Vamos falar a verdade, assim. Ela é branca por uma questão de genética, né? Puxou o pai, na verdade. E ela nasceu na senzala, né? Na verdade, junto com a mãe. E sempre foi escrava. Mas assim, ela foi educada pela Sinhá, né? Ela fala francês, ela fala... Tez de mármore. Ela tem a tez de mármore, ela toca música, ela é humilde, ela não tem nenhum traço negro nela, sabe? Então, tipo... Talvez só os cabelos ondulados. Mas assim, ela tem cabelos... um charme. Ela tem cabelos pretos meio ondulados, sabe? Mas tipo, os portugueses, né? Whitewashing, total. E assim, é claro que não iam aceitar. As mulheres, assim, essa novela foi feita
com uma boa intenção, foi escrita, né? A novela, o livro, o romance. Ele foi escrito com uma intenção até positiva, que era falar sobre, né, incentivar o abolicionismo. Mas liberal tem limite, né? Mas ele sabia, o Bernardo Guimarães, que não ia conseguir, tipo, despertar a solidariedade ou a piedade das mulheres da corte que leriam a escrava Isaura em 1875 como escrava negra. Então, teve esse whitewashing, na verdade, né, em bom português, lavagem a branco, para poder engolir. Tem um vanish no livro. Ali. Botaram um vanish na mulher. E assim, tem uma coisa ruim que eu acho particularmente, assim, é que, como ele também é um autor branco, então quando você lê o livro, além dela ter sido criada e tal, assim, não tem nenhuma referência efetivamente à cultura negra, sabe? Não, mas nessa época aí não tinha mesmo, assim, acho que... Então, assim, tipo, na verdade mas assim, ele escreveu sincrônico, né, com sua época, não é anacrônico. Então, tipo, ele escreveu sobre a sua época. Mas, assim, ele é um abolicionista e um liberal que não sabia absolutamente nada sobre a cultura negra. Ué, mas liberal sendo liberal, né? Assim, eles são assim. Dá um pouco de raiva, não dá? Porque é um cara... Raiva de liberal é justo. Porque é um cara que, tipo, ele tá escrevendo, vamos libertar os escravos, vamos falar sobre os escravos. E assim, aí você vai ver, você lê o livro, e é um ponto de vista completamente branco e de classe alta. Não, E de um juiz, sabe? E não tem uma referência cultural, que seja, zero. Provavelmente não sabia nem direito o que era uma senzala. Assim. Pois é, então, ele é muito louco, assim, as referências são muito... de novela mesmo, sabe? Tem um ponto de vista que, assim, não tem empatia nenhuma, é bizarro. Enfim, é isso que... Só que, assim, também faz muito sentido se você pensar fazer sucesso no exterior, em países como a Rússia, assim. Eu não sei se uma novela com uma negra no papel principal, como escrava, faria tanto sucesso na Rússia. É possível que não, porque os russos também, assim, o povo racista também, né? Mas poderia ter o componente do inesperado, assim, né? Tipo, um protagonista negro, assim, vira aquele exótico, né? Pra eles. Mas eu acho que não, acho que o fato de ser branca ajudou muito, assim. Essa bizarrice, esse paradoxo, como o nome do vinho, de hoje, que de ser uma escrava e ser branca, que faz com que tudo fique tão chocante, porque se fosse uma escrava negra, seria, tipo, terça-feira, né? Sim. E o estranho seria ter um romance sobre ela. Enfim, é isso. Você gostou da história? Não, gostei. A história é boa. Tá bom. Agora a gente vai tomar um arzinho e mais um golinho de vinho. E aí a gente volta com os comentários dos ouvintes. Рабыня Изаура по роману Бернардо Гимарайса. Автор сценария Жильберто Брага. В фильме снимались Рубенс Ди Фалько, Жильберто Мартиньо, Норма Блум, Роберто Перильо, Марио Кардозо, Беатрис Лира, Элиза Фернандес. Algum comentário essa semana, Danilo? Bom, a gente tem o Márcio lá no YouTube. Ele falou que as histórias que a gente conta são fantásticas, mas ele queria que a gente no YouTube fizesse um vídeo mesmo, assim, sabe? Com imagens, mais imagens, coisas do gênero. Dá um trabalhão isso aí. Não sei se vai ser viável, porque isso é um podcast no momento. Na verdade, a gente teria que colocar uma câmera filmando nós, né? Porque é isso que é a verdade. Isso seria o jeito mais fácil de fazer, né? Porque fazer um documentário por semana não vai rolar, gente. Desculpa, Márcio. A gente trabalha também. Assim, não vive disso, né? Não dá, assim. Você teria que fazer uma produção mesmo de vídeo, né? E não é o caso. A gente se propôs a fazer um podcast e é um podcast. A gente já... Vocês têm que entender assim, tipo, a gente tem a vida normal, que é que paga as contas, assim. E aí, tipo... Tanto eu quanto o Danilo, a gente alterna também as semanas contando a história por causa disso, pra gente poder ter tempo para produzir o roteiro. E aí, assim, é uma semana pesquisando, 2 semanas pesquisando um tema, lendo livro, lendo tese e artigo, e vendo documentários, etc. E aí escrevendo roteiro, assim. É por isso que a gente até alterna entre a gente por conta disso, assim, porque a gente tem todo o trabalho normal do dia a dia, né, às 8 horas diárias, e o podcast é feito no final de semana. Porque a gente gosta, faz no final de semana, mas não dá... Ir muito além disso é complicado. À noite, a gente grava no final de semana, ou à noite, bem tarde, assim, é sempre meio corridinho, mas é o que dá também, né, gente? Se um dia
pagar as contas e a gente vai fazer, fica só fazendo isso, é lindo. Sim. E deixar um salve também pro Arthur Rodrigues, que falou que a gente é ótimo e que tá amando nossos podcasts. Ele também foi lá no YouTube e comentou. Ai, que bom. Sabe o que eu tava pensando, Danilo? Seria legal a gente colocar talvez uma enquete lá no Facebook, perguntando que tipo de causo que as pessoas gostam mais. O que você acha? Eu acho que pode pôr no Facebook, mas assim, eu diria pra gente também usar o YouTube pra fazer isso, porque a gente tem mais gente no nosso canal no YouTube do que no Mas a gente Facebook. consegue colocar uma enquete no YouTube? Consegue. Eu não entendo nada do YouTube. Enfim, acho que talvez seja o caso. A gente colocar uma enquete, a gente avisa, se a gente colocar semana que vem, perguntando, tipo, vocês gostam mais dos casos mais velhos, dos mais jovens, dos mais novos, né? Os que aconteceram ontem e tal. Flor de Lis. Flor de Lis e tal. Os pedidos têm sido muito de coisas mais recentes, assim. E é isso que tá me... Mas também, quando a gente olha as audiências, os casos antigos, eles têm uma audiência bem boa, assim. Sim, não, as pessoas gostam. Então... Acho que a gente tem que fazer um podcast sobre um condomínio Vivendas da Barra. Não, obrigada, valeu. Não sei tanto, assim, acho que não tenho uma tese sobre ele ainda. E se vocês quiserem que eu conte mais novela, eu posso fazer Eu tenho várias teses sobre aquele condomínio, mas tudo bem. Eu posso ficar fazendo podcast só contando plot de novela, se vocês quiserem também. Que eu gostei de ficar contando plot da novela hoje. É isso. Mas se as pessoas como o Márcio ou o Arthur quiserem entrar em contato com a gente, como eles fazem, Daniel? Pode ir no YouTube, que a gente tem um canal lá. Pode procurar a gente no Twitter, no @muitopior. A gente tem Instagram também. E essa rede Facebook aí que algumas pessoas ainda usam. Eu uso. Velho. E não temos TikTok, mas temos e-mail, contato@muitopior.com.br. E a gente tem o site também. O site, né? muitopior.com.br. Dá pra deixar comentário lá, tem tudo lá. Tá tudo lá. São 70 e poucos episódios. E também tá no Spotify, se você quiser, né? Assim, você acha a gente nos melhores agregadores. Nos melhores agregadores da Player região. FM, Castbox, Google Podcast, Spotify, Deezer, tudo isso, tá tudo por aí. Tá bom. E eu queria mandar um beijo aqui pra Lucélia Santos. Lucélia Santos, sempre falando coisas. E é isso, então. Tenha uma boa semana, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.